Olá, meu amigo. Você é salvo? Se você é salvo e eu também sou salvo. Nós somos salvos em Jesus Cristo, pelos merecimentos de um Salvador, pela graça misericordiosa mediante a fé. Eu tenho uns amigos espíritas que eu andei trocando e-mails com eles, são da Federação Espírita Mineira. Um deles é o meu amigo, o Coroa, José Reis Chaves. Aí o José Reis Chaves e outros têm a mania de dizer o seguinte: salvos por Jesus, salvos de quê? De que nós somos salvos? E não adianta repetir 10 vezes, porque o pessoal é teimoso mesmo. Nós, seres humanos, somos seres maravilhosos. Nós somos seres que nós compreendemos, fomos criados por Deus. E Deus nos concedeu uma série de habilidades. Nós podemos falar, nós podemos raciocinar, nós criamos medicamentos inteligentes, nós já fomos à Lua, nós já mandamos sondas às regiões mais profundas do universo, nós criamos a penicilina, a insulina, nós criamos esses meios de comunicação todos, armas de guerra sofisticadas, urânio, plutônio, armas nucleares. Nós temos filósofos, nós temos homens sábios, inteligentes, como Isaac Newton, Voltaire, nós temos Albert Einstein, nós temos Renoir, nós temos Rembrandt, né? Temos Caravaggio. Nós, seres humanos, somos maravilhosos. Nós, seres humanos, somos capazes de coisas maravilhosas. Compare os recursos, não a sociedade, mas os recursos de hoje e os recursos de 500 anos atrás. Morria-se de qualquer infecção. Um simples resfriado poderia desenvolver facilmente uma pneumonia fatal, uma celulite grave da face e matar o indivíduo. Quanta gente jovem morreu, quanta criança morreu, quantas pessoas idosas morreram e hoje não estariam mortos. O ser humano é capaz de muitas coisas maravilhosas e nós sabemos disso. Por isso existem os humanistas. Eles creem tanto no ser humano, na sua capacidade, que nem querem saber de Deus. Agora, nós nos esquecemos que nós temos uma natureza humana, não apenas criativa, dedutiva, não apenas dotada de uma inteligência acima de todos os outros seres da Terra. Nós temos uma capacidade de articular o mal, nós temos uma capacidade de extermínio de seres humanos como ninguém tem. Nós temos uma capacidade de, digamos, destruir pessoas em massa, com armas químicas, com armas biológicas. Nós criamos uma sociedade baseada na sensualidade, na violência, no escárnio. Nós criamos as guerras. E para que servem as guerras? Para honrar alguns homens e para formar milhares e milhares de mutilados, órfãos e viúvas. Toda a Europa está aí se alimentando bem, com boa assistência médica, com um bom sistema educacional. A África está aí jogada e ninguém se lembra da África.
Muita gente não entende nada de geografia e parece que muita gente não quer entender de geografia, não sabe nem quer saber aonde fica a África, que a África é a vergonha da raça humana. Nós geramos homens como Voltaire, Platão, nós geramos homens como Einstein, como eu disse, Voltaire, Isaac Newton, mas criamos também, pela nossa própria culpa, nós criamos Adolf Hitler, por exemplo, o Terceiro Reich, e ele tinha os seus sonhos inteiramente humanistas, e muita gente sabe quais são. A sociedade em que nós vivemos hoje, nas grandes cidades como Rio, São Paulo, Nova York, e são cidades onde impera a violência com requinte, porque não existe mais aquela violência antiga dos nossos tempos de infância. Existe agora uma violência sofisticada, com tecnologia, com requintes de crueldade. Nós temos uma grande injustiça social, uma assistência médica que a cada 5 anos piora, um sistema educacional falido. Nós temos seres humanos jovens e bonitos, carregando smartphones, mas com a cabeça inteiramente vazia, completamente isentos de valores morais e espirituais muitas vezes. Jovens de classe média e até de classe alta, e dentre eles pessoas extremamente violentas. Nós, seres humanos, somos uma raça maravilhosa, mas nós somos uma raça também que gera maldade e desgraça como nenhuma outra raça. Nós somos capazes de atos de desumanidade. Nós, no seio das famílias, você vê o que acontece com certas famílias. O que certos chefes de família fazem com as suas casas. Aí o indivíduo me pergunta, nós temos que ser salvos de quê? Nós precisamos ser salvos de nós mesmos, da nossa condição humana. Além de nós termos o nosso pecado original em Adão e Eva, mas os nossos amigos espiritualistas não gostam muito disso, não concordam, porque eles só usam uma fé raciocinada. Muito bem, vamos tirar o pecado de Adão e Eva, só para dar um gostinho. Rio de Janeiro e São Paulo. Como você hoje é chefe de família, dona de casa, que nota você daria à sociedade do Rio de Janeiro e São Paulo? Não vai dar 0, mas por favor não venha com 9 e 10. O que eu espero que você diga é que nós chegamos ao ano de 2014 com uma sociedade deteriorada, putrefata, em estado de decomposição do indivíduo, do casamento, da família, da sociedade, das instituições. Mas quem foi que criou isso? Foi o diabo. Foi o diabo sozinho? Não, não foi o diabo sozinho, não. O diabo ajuda muita gente. Muita gente que não tem compromisso com Deus está aí fazendo o trabalho dele, dentro da sua condição humanista. Nós somos uma raça de grandes pintores, de grandes escultores, de grandes generais, de grandes pensadores, e nós geramos uma série de homens maravilhosos,
mas nós somos gerados pela carne. Nós somos gerenciados pela carne, pelos hormônios e pelos sentimentos. As paixões mais infames também tomam conta de nós. Então, eu respondo aos nossos amigos, nós precisamos ser salvos de quê? Nós precisamos ser salvos de nós mesmos. Eu fui salvo de mim mesmo, eu tinha meus 47, 48 anos de idade, quando eu me converti a um cristianismo legítimo, genuíno. E minha vida mudou, graças a Deus. Hoje eu sou um homem que nasceu de novo, nascido do alto, nascido de Deus. Continuo dentro da minha condição humana, mas muita coisa mudou na minha vida. Muita coisa mudou na minha vida, no meu modo de olhar as coisas, do meu modo de pensar, do meu modo de agir, interagir. Os padrões de dentro de casa, os padrões familiares, os padrões espirituais e morais, tudo isso mudou radicalmente. Mudou radicalmente. Eu fui salvo da minha condição humana. A minha resposta mais simples e mais curta, sem eu querer ser muito prolixo, que a minha tendência é ser muito prolixo, nós fomos salvos da nossa condição humana. Nós fomos salvos por Jesus da nossa condição humana. Porque com o nosso humanismo, olha quantas guerras e quantas desgraças. Você já viu documentários da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial? Você tem visto documentários sobre a África? Os nossos missionários, cristãos evangélicos, vão à África levar alimento, medicamento e levar a fé cristã. E eles trazem filmes que têm que ser vistos por pessoas que tenham as emoções muito bem controladas, que não é qualquer pessoa que consegue ver. Resumindo, a mesma raça humana que é capaz de grandes coisas é a pior criatura que habita na face da terra. Me perdoem os nossos amigos humanistas, os filósofos, mas nós, homens e mulheres maravilhosos das Américas e da Europa, nós somos as piores criaturas na face da terra. E nós somos capazes de coisas inarráveis. Será que eu estou exagerando ou será que eu sou mais um desses mentirosos? Será que eu estou dizendo pode ser confirmado por alguém? Então, meus amigos espiritualistas, Jesus nos salva, assim, de nós mesmos. Se você não quer ler Gênesis, porque você não gosta de Gênesis, porque foi ensinado numa reação em cadeia, que a Bíblia não presta, que Gênesis é isso e aquilo, vamos tirar o Adão e Eva, vamos colocar o homem de hoje. O que nós temos feito com nossos filhos, com nossas esposas? Você tem visto como é que está a assistência médica e a educação básica nesse país? Não me mostrem aquela escolinha selecionada de São Paulo, não. Olha que eu sei ver, e a minha visão é muito boa nesse aspecto. Então, nós seres humanos precisamos ser salvos. Porque se nós ficarmos retidos, detidos e restritos à nossa condição humana, hormonal, carnal, puramente emocional, nós só geramos desgraça. Ah, mas você só vê coisa ruim no ser humano? Não, eu não só vejo coisa ruim no ser humano, não.
eu vejo também as coisas ruins do ser humano que estão levando a sociedade a uma decadência cada vez maior. Uma decadência cada vez maior. Você sabe quanto vale um chefe de família como eu hoje na rua? Não vale nada. Qualquer bandidinho, para te tirar 5, 10 reais, ele tira a tua vida. Com 5, 10 reais, ele tira a tua vida. Aí é essa humanidade que nós criamos, do smartphone, das viagens à Lua, dos medicamentos inteligentes e de toda a miserabilidade que nós espalhamos por face da Terra. Então, meu amigo José Reis Chaves, meus amigos espiritualistas, com os quais eu troco sempre os e-mails, Jesus precisa nos salvar da nossa condição humana basal, carnal, puramente movida por emoções. Tem psicólogo que não gosta de ouvir isso, discorda, diz que nós somos castrativos. Como se combater essas ruindades do ser humano fosse ser castrativo. Então nós somos salvos. E vamos lembrar apenas aquela passagem de Atos dos Apóstolos 4:12. Em nenhum outro nome existe salvação, porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então Jesus é quem nos salva pela sua soberania. Não pelos nossos méritos, pela soberania dele. E não é pela maestria dele, não. Não é pelos ensinamentos dele, não. Os ensinamentos dele aprimoram quando você já é salvo. Mas o que salva você é o senhorio de Jesus, a soberania de Jesus. Então, meus amigos, principalmente os meus amigos espiritualistas, quando vocês fizerem a pergunta salvos de quê? A minha particular resposta é essa: salvos da nossa condição humana, basal, miserável, medíocre, adúltera, cheia de violência e de mentira, cheia de escárnio e afastamento de Deus. É disso que nós somos salvos. Amém? Que Deus abençoe a todos, tenham um dia bom na presença de Deus.